Números, capítulo 13, versículo de número 17. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Então vamos ler o texto que diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e sobe a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém, igreja? Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, está aí a palavra de Deus que o Senhor, Ele traz ao meu coração nesta noite para estar compartilhando com a igreja do Senhor. Hoje eu quero aqui trazer um tema, nesse texto que nós lemos, sobre os 7 contrastes entre a fé e a incredulidade, e também sobre o relato dos espias
que está no livro de Números, aonde nós acabamos de meditar nesta noite. E nós vemos aqui que a narrativa dos espias enviados à terra de Canaã revela um cenário aonde ali havia, podemos dizer, dois grupos. E apesar de verem o mesmo território, mas nós vemos que tiveram resposta oposta. E um deles foi movido pela fé na promessa de Deus, e o outro pela incredulidade, alimentada pelo medo, ou seja, por aquilo que eles viram, aleluia, ou as diversidades que eles viram na terra prometida, aleluia. E este episódio, meus irmãos, amada igreja do Senhor, destaca como a fé, ela transforma desafios em oportunidades, e enquanto a incredulidade, ela distorce a realidade, impedindo-nos de nós vivermos o propósito de Deus, porque Deus, ele tem o propósito em cada vida, mas devido à incredulidade, muitas vezes nós deixamos de viver este grande propósito que Deus, ele tem para cumprir sobre as nossas vidas. Quem está entendendo diz glória a Deus. E a fé ela vê o cumprimento da promessa de Deus. E a incredulidade, meus irmãos, ela vê o que? Ela vê o obstáculo. A incredulidade, ela vê os obstáculos, aleluia, insuperáveis. Ou seja, a incredulidade vê somente o problema. A incredulidade vê somente a diversidade. E se você olhar no texto sagrado, aonde Josué e Calebe, eles perceberam que a terra de Canaã era exatamente como Deus prometeu para eles, ainda quando eles estavam escravizados lá no Egito, porque Deus falou que era uma terra que mana leite e mel. Assim diz o Senhor, aleluia. E para eles, os desafios que eles iriam enfrentar naquela terra, as diversidades que eles iriam enfrentar naquela terra, não anulavam a promessa de Deus. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite, meus irmãos, que os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não anulam a promessa que Deus tem na sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para o outro lado, os demais espias, eles se concentraram no que? Eles se concentraram nos gigantes, eles se concentraram nas cidades fortificadas, ou seja, os 10 ignoraram a presença e o poder de Deus que estava sobre eles. Quem está entendendo diz glória a Deus. E muitas vezes nós também, diante dos problemas, diante dos desafios, nossa tendência é o quê? É medir as dificuldades com base em nossa força. Aleluia. Nós medimos com base na nossa força, mas no entanto, meus irmãos, a fé verdadeira, ela nos faz enxergar as dificuldades como uma oportunidade para Deus demonstrar o seu grande poder, porque Ele é poderoso. Aleluia. Então, meus irmãos, igreja do Senhor, não deixe que os gigantes o façam você duvidar das promessas de Deus. Não deixa, aleluia, os gigantes que se levantam todos os dias sobre as nossas vidas, não deixe que eles façam você duvidar da promessa de Deus, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Se você olhar no livro de Jeremias, capítulo de número 32, versículo 27, a palavra do Senhor diz:
eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Diz o Senhor. Ou seja, não tem nada que o Senhor, Ele não possa fazer por nós. Não tem, meus irmãos. E Deus está dizendo para nós aqui hoje: não olhe para os gigantes, não olhe para os problemas, porque Deus já entregou a vitória em suas mãos aqui nesta noite. Eu vou repetir para você: Deus já entregou a vitória sobre as suas mãos. Avance na confiança, porque Deus está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A fé, a nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Aleluia, tem que estar baseada na palavra de Deus, porque Josué e Caleb, meus irmãos, eles se firmaram aonde? Eles se firmaram na palavra que Deus havia dado a Moisés. Aleluia, confiando no propósito de Deus. Já os outros espiam, eles se basearam apenas no quê? Eles se basearam apenas nos que eles viram com seus olhos naturais. Ou seja, eles esqueceram que Deus é maior do que qualquer, aleluia, evidência física. Deus é maior do que qualquer gigante que se levanta sobre as nossas vidas. Deus é maior, meus irmãos, aleluia, porque quando a palavra de Deus, ela é a base das nossas decisões, nós somos guiados pela verdade e não pela circunstância. Ou seja, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, porque a incredulidade nos faz viver segundo o que nós vemos e segundo o que nós sentimos, enquanto a fé, ela nos faz descansar no Senhor. A fé nos faz descansar naquilo que Deus já declarou para a nossa vida. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós estamos andando pela fé, e pela fé em Deus, não no que nós estamos vendo. Ou seja, Deus está dizendo para a igreja aqui nesta noite: caminhe pela palavra de Deus, não pela circunstância, e Deus abrirá os caminhos diante de você. Assim diz o Senhor. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. E a nossa fé, meus irmãos, em Jesus, ela fortalece até mesmo a igreja. A nossa fé, ela fortalece a comunidade. Enquanto a incredulidade, ela espalha desânimo. Quem está entendendo diz glória a Deus. Porque a fé de Josué e Caleb, meus irmãos, foi um incentivo para o povo naquele momento. Aleluia, porque eles disseram assim, ó: subamos animosamente e possuamos a terra. Aleluia, isso significa o quê? Fé, confiança na promessa de Deus. Aleluia, eles transmitiram coragem, eles transmitiram esperança para o povo de Israel. E já ao contrário, os outros espias, eles fizeram o que? Os outros espias, eles espalharam desânimo, provocando murmuração, provocando medo no povo de Israel naquele momento. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, a nossa atitude de fé, ou a nossa atitude de incredulidade, afeta até mesmo as pessoas que estão na nossa volta. Aleluia, afeta as pessoas. Então nós temos o quê? Que escolher ser uma voz de ânimo, uma voz de esperança, apontando para a promessa de Deus, em vez de alimentar dúvidas que levam à paralisia espiritual. E quantas pessoas que não estão aí paralisadas espiritualmente por causa da dúvida, por causa da incredulidade. E a palavra do Senhor, ela diz no livro de Hebreus,
capítulo 13, versículo 13: por isso exortem-se mutuamente todos os dias, para que ninguém de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, diz a palavra do Senhor. Ou seja, nós temos que ser um instrumento de edificação na vida das pessoas, temos que ser um instrumento de edificação dentro da nossa casa, temos que ser um instrumento de edificação no meio da nossa família. Ou seja, a sua fé pode ser o motivo de muitos avançarem para também viver e alcançar a promessa de Deus, aleluia, porque Deus, Ele tem promessas sobre a nossa vida, aleluia. Fé, aleluia, a fé, ela declara vitória sobre a nossa vida. Já a incredulidade, meus irmãos, ela proclama o que? A incredulidade, ela proclama derrota, ela proclama, aleluia, somente destruição. E Caleb, ele declarou com ousadia, dizendo: subamos animosamente, possuamos, aleluia, em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, diz a palavra do Senhor. Ou seja, a incredulidade, meus irmãos, ela faz, aleluia, ou ela faz uma declaração de derrota, uma declaração de impotência, já declarando que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não vai chegar. Mas a fé no nosso Senhor Jesus, ela é expressada por meio de palavras de vitória, por meio de palavras de esperança, mesmo antes de ver o resultado, mas através da fé já está declarando a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, glória a Deus, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Cristo, quem nos fortalece é Jesus de Nazaré, aleluia. Então a nossa fé tem que se apoiar onde? A nossa fé tem que ser apoiada na grandeza de Deus, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. E Josué e Caleb aqui, meus irmãos, eles se lembraram de quem Deus era, e ali eles declararam que Ele os faria triunfar, porque quem fez a promessa foi Deus, não foi o homem que fez a promessa. Mas para o outro lado, os outros espias, eles se concentraram em a sua própria fraqueza, olhando para os problemas, aleluia. Eles disseram no versículo 33: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, diz a palavra do Senhor, aleluia. Ei, reconheça que a sua força não está em si mesmo, reconheça que a sua força não está em si mesmo, mas está em Deus, está depositada no Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia, porque quem está em nós é Cristo, é Deus, meus irmãos, aleluia. Não se subestime o que Deus pode fazer por meio do poder que Ele tem para operar sobre a nossa vida, porque Deus, Ele é maior do que qualquer gigante que se levantar no seu caminho. Ele é maior. Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer adversidade. Quem crê diz glória a Deus, aleluia. E a fé em Cristo, a fé em Jesus, ela produz obediência. Já a rebelião, ela gera o que? A incredulidade, a incredulidade, ela gera o que? Ela gera rebelião. Porque se você olhar, Josué e Caleb estavam prontos para obedecer a ordem de Deus e entrar, aleluia, na terra prometida. Mas contudo os demais espias, eles provocaram, aleluia, uma rebelião, desviando o povo do propósito de Deus. Olha o perigo da incredulidade. Então nós não podemos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração, meus irmãos. Nós temos que obedecer, porque a obediência é o fruto da fé genuína em Cristo. A incredulidade, por sua vez, ela leva a pessoa à desobediência,
A incredulidade, ela leva a pessoa à perda das bênçãos que Deus ele tem para a nossa vida. E Deus está dizendo para a igreja aqui nesta noite: não permita que o medo impeça de você obedecer a voz de Deus, obedecer a direção de Deus, porque a palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Olha a promessa de Deus, meus irmãos. Deus cuida da sua igreja. Ele está dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz o Senhor. Ou seja, a sua obediência hoje à palavra de Deus será a chave para você desfrutar das promessas de Deus sobre a tua vida. Essa é a chave, meus irmãos, de nós desfrutarmos o amanhã de Deus, desfrutar as promessas de Deus, aleluia, é a obediência, porque a obediência, ela gera milagres sobre as nossas vidas. A obediência, ela atrai as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, ao contrário da desobediência, a desobediência ela traz dor, a desobediência ela traz destruição, a desobediência ela traz tragédias na vida do homem, na vida da mulher. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós colhemos bênção, nós colhemos frutos bons, aleluia, porque o Senhor ele é fiel para cumprir as promessas sobre as nossas vidas. E a fé em Cristo, uma fé genuína, meus irmãos, ela resulta em recompensa. Recompensa do que, pastor? Recompensa de bênção, recompensa de vitória, recompensa de, aleluia, livramento. Já a incredulidade, ela tem o que é recompensa em perda, tragédia, porque muitas pessoas estão com a vida toda destruída, porque muitas vezes as pessoas estão com os lares destruídos, famílias destruídas, por causa da desobediência da palavra do Senhor. Não querem dar ouvido à palavra de Deus, quer levar a vida de qualquer maneira, querem gozar, aleluia, os prazeres deste mundo. Mas nós sabemos que o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Somente Cristo tem a palavra de vida eterna, somente Jesus, aleluia. Deus recompensou a fé de Josué e Calebe, aleluia. Deus ele permitiu que eles entrassem na terra prometida, na terra que Deus tinha prometido para eles. Já os espias incrédulos e aquela geração, aleluia, que os seguiu ali, pereceram todos no deserto, diz a palavra do Senhor. Então nós vemos aí um exemplo, meus irmãos, para nossas vidas. Todos que seguiram, aleluia, aqueles espias incrédulos, todos se perderam pelo deserto. O que eu quero dizer para você, que Deus está dizendo aqui para nós: cuidado, cuidado, meus irmãos, de você começar a acompanhar aquelas pessoas que reclamam de tudo. Cuidado de você começar a ouvir aquelas pessoas que murmuram, aquelas pessoas que nada está bom para ele, tudo é motivo de reclamação, aleluia. Também pode te levar, aleluia, você se perder também. Mas ouça a palavra do Senhor, tenha fé, mesmo diante da crise, mesmo diante da adversidade. Não perca a tua confiança no Senhor, não perca a tua esperança em Deus, porque quem fez a promessa na tua vida não foi o homem, mas quem fez a promessa foi Deus, e Ele é fiel para cumprir as promessas sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a recompensa da fé é a posse das promessas de Deus. Aleluia. A incredulidade, ela rouba a alegria e nos impede de desfrutar o melhor que Deus tem reservado para nós. Ei, meus irmãos, escolha confiar, mesmo quando o caminho parece ser difícil, mesmo quando o caminho parece, aleluia, ser muito difícil para você, para nós.
mas confie no Senhor, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradar ao Senhor se nós não tivermos fé, e a sua fé será recompensada pelo Senhor. A sua fé será recompensada por Jesus com vitórias que glorificarão o nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Aleluia. E nós vemos esta passagem dos espias, é um chamado para nós refletirmos sobre o que, pastor? Refletirmos sobre a nossa postura diante das promessas de Deus. E eu pergunto para você: qual tem sido a sua postura diante das promessas de Deus? Porque a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Jesus, ela nos impulsiona a nós vivermos as promessas, as bênçãos de Deus, as conquistas, aleluia, através da palavra do Senhor. E já a incredulidade, ela nos prende. A incredulidade, ela nos prende na mediocridade. Como Josué e Calebe, meus irmãos, sejamos aqueles que avançam em obediência à palavra do Senhor. Sejamos aqueles que avançam em nome de Jesus, certos que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Aleluia. Como diz lá no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, diz a palavra do Senhor. E eu concluo a mensagem aqui nesta noite: deixa a sua fé em Cristo conduzir a sua jornada, pois Deus já preparou a terra que você deve conquistar em nome de Jesus Cristo. Quem crê que Deus já preparou, levante a tua mão e adore e glorifica o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração. Não deixe, meus irmãos, aleluia, porque muitas pessoas têm deixado a incredulidade tomar conta do coração, porque todos nós temos promessa de Deus, mas para as promessas se cumprir, nós temos que confiar, nós temos que ter fé, e nós temos que obedecer à palavra de Deus. Você viu aí, somente Josué e Calebe, Deus permitiu que eles entrassem na terra prometida, mas aquela geração que saiu debaixo da promessa, ali do Egito, todos pereceram no deserto, por causa da incredulidade.